Você já teve a sensação de que algo foi tirado de você e a pessoa que fez isso simplesmente seguiu a vida, sem consequências, sem pedir desculpas, sem nada? Se você está aqui hoje, provavelmente sabe exatamente do que estou falando. E eu preciso te dizer uma coisa que vai mudar a forma como você vê tudo o que aconteceu. O divino não esqueceu. Ele estava registrando cada detalhe, reunindo evidências num tribunal que você não conseguia ver. E Abril chegou com um veredicto. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje não é apenas um conforto, é uma revelação sobre o que está prestes a acontecer na sua vida. Existe um momento que muitas pessoas guardam com uma clareza impressionante. Não é um momento feliz. É aquele instante em que você percebeu com toda certeza que alguém usou sua confiança contra você. Pode ter sido um sócio como Tiago que levou sua ideia e construiu algo com ela enquanto você ficou parado. Pode ter sido um colega de trabalho como Carla que pegou o crédito pelo projeto que você construiu com suor e noites mal dormidas. Pode ter sido alguém muito próximo, um amigo, um familiar, um parceiro, como Ana ou Marcos, que enxergou sua lealdade como uma oportunidade e não como um presente. A dor que esse tipo de traição deixa não é só material. É uma dor que vai fundo. Ela rouba seu tempo, interrompe seu ritmo e planta perguntas dentro de você que levam anos para serem respondidas. Você começa a se questionar. Será que eu fui ingênuo demais? Confiei rápido demais? Fui generoso demais? E o pior de tudo, você vê aquela pessoa prosperando, usando o que era seu, vivendo uma vida que de alguma forma tinha seu trabalho, sua energia, sua essência como fundação. E o silêncio do universo nesse momento parece uma aprovação. Parece que o mundo está dizendo, tudo bem, pode continuar, quem age mal não paga. Mas o que você não podia ver é que esse silêncio nunca foi indiferença. Era preparação. Eu quero te convidar a olhar para esse momento. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. De uma forma diferente hoje, não como uma ferida que ainda sangra, mas como o ponto de virada que você não reconheceu na hora que estava vivendo. Porque sua história não terminou com a traição. A traição foi só o capítulo que preparou o terreno para o que está chegando agora. Vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas nunca para entender de verdade: o funcionamento invisível da justiça divina. Não a justiça que a gente aprende na escola, aquela com juiz e tribunal visível. Estou falando de um sistema muito mais preciso, muito mais abrangente e muito mais poderoso do que qualquer tribunal humano poderia ser. Existe uma lei espiritual que atravessa todas as tradições, todas as culturas, todos os povos da Terra. Você pode chamá-la de karma, pode chamar de lei da semeadura e da colheita, pode chamar de retribuição divina. Os nomes mudam, mas o princípio é exatamente o mesmo. Nenhuma ação fica sem resposta, nenhuma injustiça passa em branco. O universo tem uma memória perfeita, e ele não opera no seu tempo,
Ele opera no tempo certo. Agora pensa comigo. Quando um agricultor planta uma semente, ele não vai no dia seguinte arrancar a terra para ver se ela germinou. Ele sabe que o processo tem um ritmo próprio. A semente precisa de água, de sol, de tempo dentro da escuridão antes de romper o solo e se tornar algo visível. Se o agricultor fosse arrancar a semente toda vez que ficasse impaciente, ele nunca colheria nada. A mesma lógica se aplica à justiça espiritual. O fato de você não estar vendo as consequências agindo sobre quem te machucou não significa que nada está acontecendo. Significa que o processo ainda está no subterrâneo. E quando ele romper o solo, vai ser impossível ignorar. Mas aqui tem algo que eu preciso que você entenda com toda a profundidade, que você conseguir absorver agora. Enquanto a justiça se preparava do lado de fora, algo estava sendo construído dentro de você. E esse é o verdadeiro presente escondido na sua dor. Pensa no que você aprendeu sobre si mesmo através da traição. Você descobriu que tem mais força do que pensava. Você descobriu onde estavam seus limites, quem de verdade estava do seu lado e quem estava perto de você por conveniência. Você aprendeu a observar mais, a confiar de forma mais seletiva, a valorizar sua própria percepção. Nenhuma escola do mundo ensina essas lições com a mesma eficiência que a dor ensina. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Não responda em voz alta, mas responda para si mesmo com total honestidade. Nos momentos mais difíceis depois da traição, quando a raiva bateu mais forte, quando a vontade de se vingar ou de provar que você estava certo era quase insuportável, o que você fez? Se você está aqui hoje, se você está ouvindo essas palavras, existe uma boa chance de que você escolheu não descer ao nível de quem te feriu. Você manteve sua integridade mesmo quando ela doía. Você continuou sendo você mesmo quando a situação pedia uma versão menor, mais amarga, mais vingativa de você. Isso não foi fraqueza. Isso foi a decisão mais poderosa que você poderia ter tomado. E o universo viu isso. Existe uma diferença enorme entre a pessoa que passa por uma traição e sai dela cheia de veneno, e a pessoa que passa pela mesma experiência e sai dela mais refinada. O veneno contamina tudo ao redor. Ele afasta oportunidades, fecha portas, repele as pessoas certas. O refinamento, por outro lado, atrai. Ele cria uma qualidade de presença que as pessoas sentem antes mesmo de entender o porquê. Sua escolha de manter a integridade não foi passividade, foi um investimento. E abril marca o momento em que esse investimento começa a gerar retorno de uma forma que você vai ser capaz de ver, sentir e tocar. Agora eu quero falar sobre os sinais, porque se você está passando por essa janela de restauração, existem coisas que você provavelmente já está notando, mesmo que ainda não tenha colocado palavras para elas. Presta atenção nessa lista e vê quantos desses sinais você reconhece na sua vida agora. O primeiro sinal é que portas que pareciam completamente seladas começaram a se abrir sem resistência. Não com muito esforço, não depois de longas batalhas, mas de forma quase orgânica. Uma oportunidade que você nem estava esperando aparece. Uma conversa acontece no momento certo. Uma conexão se forma de um jeito que parece quase impossível de ter sido acidental. O segundo sinal é que conversas que antes excluíam seu nome, agora incluem você naturalmente. Pessoas que não te reconheciam, ambientes que pareciam fechados para você, situações onde sua presença simplesmente não era considerada, começam a mudar de postura. Não porque você pediu, não porque você se impôs, mas porque sua energia mudou de tal forma que sua ausência começa a ser notada como uma perda. O terceiro sinal é interno, e talvez seja o mais significativo de todos. A tensão que o passado impôs sobre sua mente está diminuindo. Você pensa com mais clareza. Você reage menos emocionalmente. Situações que antes te tiravam do eixo,
agora passam por você sem te controlar. Isso não é indiferença, isso é cura real. É seu sistema nervoso reconhecendo que o perigo passou e que é seguro relaxar as defesas. O quarto sinal é que seu discernimento ficou mais aguçado. Você passou a perceber as intenções das pessoas com uma precisão que antes você não tinha. Você sente antes de ver. Você sabe antes de ser confirmado. Isso é o resultado direto de ter vivido a traição e ter processado a dor de forma consciente. Sua capacidade de ler situações e pessoas ficou num nível completamente diferente. O quinto sinal, e esse é o mais silencioso de todos, é uma paz que não tem explicação lógica. Em meio a situações que ainda não estão completamente resolvidas, em meio a incertezas que ainda existem, existe dentro de você uma quietude que não estava lá antes. Não é resignação, não é desistência, é uma certeza profunda que vem de um lugar abaixo do pensamento racional de que as coisas estão se encaminhando para onde deveriam ir. Esse tipo de paz não se fabrica, ela é concedida. E quando você a sente, é porque seu espírito já recebeu uma confirmação que sua mente ainda está processando. Se você se reconheceu em pelo menos 2 desses sinais, você está exatamente onde precisa estar. E o que vem a seguir vai fazer sentido de uma forma muito profunda. Vamos falar agora sobre o conceito de restauração divina, porque existe uma confusão muito comum sobre o que essa palavra significa. A maioria das pessoas, quando pensa em restauração, pensa em recuperar o que foi perdido. Como se o universo fosse uma loja de devoluções. Você entrega o comprovante da injustiça, eles conferem e te devolvem o produto exato que foi tirado de você. Mas restauração divina não funciona assim. E é bom que não funcione, porque você não quer de volta exatamente o que foi tirado. O que foi tirado de você existia dentro de um contexto que incluía a presença de pessoas que te prejudicaram. Devolver o objeto sem mudar o contexto seria inútil. A restauração divina não devolve o objeto. Ela restaura a posição, ela restaura a influência, ela restaura a voz. Pensa numa escala prática. Se alguém roubou sua ideia de negócio e construiu algo com ela, a restauração divina não vai desmantelar o que essa pessoa construiu e te entregar de volta. Ela vai te colocar numa posição onde sua próxima ideia tem condições muito melhores para prosperar, com as parcerias certas, com o reconhecimento devido, com uma base que não pode ser roubada porque está ancorada em quem você se tornou. Você não recebe de volta o passado. Você recebe um futuro melhor do que o passado poderia ter sido. Se alguém tomou o crédito pelo seu trabalho, a restauração não vai forçar uma confissão pública daquela pessoa. Ela vai criar situações onde seu valor se torna inegável sem que você precise provar nada. Onde as pessoas certas enxergam quem você é de forma natural e orgânica, sem manipulação, sem disputa de narrativa. Isso nos leva a um ponto que eu considero um dos mais importantes desse vídeo inteiro. O esforço de tentar corrigir narrativas que já foram escolhidas. Você já viveu isso? Aquela sensação de que a história que as pessoas contavam sobre você não era verdadeira. E você ficava tentando explicar, justificar, convencer. E quanto mais você tentava, menos parecia funcionar. Isso acontece porque você estava gastando sua energia no lugar errado. Quando você tenta corrigir uma narrativa falsa, você inevitavelmente entra em conflito com quem a criou. E esse conflito chama a atenção não para a mentira, mas para o conflito em si. As pessoas param de ouvir o conteúdo e passam a observar a briga. E na briga, quem parece mais desesperado perde credibilidade, independente de quem está com a razão. A decisão de parar de lutar por explicações não foi derrota, foi estratégia divina.
Quando você tirou sua energia desse campo de batalha, você redirecionou essa energia para a construção de algo novo. E o silêncio que você praticou não foi fraqueza, ele foi o terreno fértil onde sua próxima fase começou a germinar. Existe uma frase que atravessa gerações e culturas: o tempo coloca tudo no seu devido lugar. Essa frase é repetida tanto que as pessoas às vezes a tratam como clichê, sem parar para entender o mecanismo por trás dela. Mas o mecanismo é real e é poderoso. O tempo revela caráter, ele revela consistência ou a falta dela. Ele revela se uma construção tem base sólida ou se foi erguida sobre areia. E essa revelação não precisa da sua intervenção, ela acontece por conta própria. A pessoa que construiu algo usando o que era seu vai eventualmente mostrar o que é. Não porque você denunciou, não porque você lutou, mas porque o caráter sempre aparece. É impossível sustentar uma vida construída sobre a base de outra pessoa indefinidamente. Em algum ponto, a inconsistência vai aparecer. E quando aparecer, todo mundo vai ver sem que você precise apontar. Você já ouviu falar de pessoas que pareciam ter tudo e de repente perderam? Não estou falando de forma maligna. Não estou aqui torcendo pela derrota de ninguém. Estou apontando um padrão espiritual que é documentado em todas as tradições ao longo de toda a história humana. O que é construído com desonestidade não tem base, e o que não tem base não dura. Agora, quero te falar sobre algo que acontece especificamente com pessoas que os estudiosos espirituais chamam de escolhidos. E antes que você pense que isso é uma ideia grandiosa ou arrogante, deixa eu explicar o que esse termo realmente significa dentro desse contexto. Um escolhido não é necessariamente alguém famoso, alguém rico, alguém com um destino extraordinário visível a olho nu. Um escolhido é alguém que foi designado para um propósito que transcende o conforto imediato. É alguém cuja jornada inclui obstáculos incomuns, porque o destino que está à frente requer um preparo incomum. Pensa nos maiores líderes, nos maiores transformadores que você conhece. Seja na história, seja na sua comunidade, seja na sua família. Quantos deles tiveram uma trajetória lisa, sem obstáculos, sem traições, sem momentos de total desamparo? Praticamente nenhum. A jornada dos escolhidos quase sempre inclui um capítulo de deserto, um período onde tudo parece perdido, onde o que foi prometido parece impossível, onde as pessoas ao redor não enxergam o que está sendo construído dentro desse ser humano. Esse é o capítulo que você está deixando para trás agora. O deserto está acabando. E o que vem depois do deserto, historicamente, é sempre a terra prometida. Mas aqui tem um aviso importante. A transição do deserto para a terra prometida não acontece sem que a pessoa esteja pronta para receber o que chega. E a prontidão não é uma questão de mérito, não é uma questão de você ter sofrido o suficiente ou pagado o preço suficiente. A prontidão é uma questão de alinhamento interno. É sobre sua capacidade de segurar o que está chegando sem deixar cair, sem sabotá-lo, sem repetir os padrões que criaram vulnerabilidade no passado. E é aqui que eu preciso ser completamente honesto com você, porque esse canal se compromete com verdade e não apenas com conforto. Alguns dos padrões que te colocaram na posição de ser traído eram padrões seus. Não estou dizendo que a traição foi culpa sua. Não foi. A escolha de agir com desonestidade foi da outra pessoa, e ela vai responder por isso. Mas existem padrões que algumas pessoas carregam que as tornam mais vulneráveis a certos tipos de predação. A tendência de confiar rápido demais, a dificuldade de estabelecer limites claros, a necessidade de aprovação que às vezes leva a ignorar sinais de alerta, a generosidade excessiva que não distingue entre quem merece e quem está aproveitando. Esses padrões não são defeitos de caráter,
São, muitas vezes, resultado de criação, de experiências passadas, de uma sensibilidade que em si mesma é um dom. Mas sem a sabedoria certa por trás deles, eles criam vulnerabilidade. E a restauração que está chegando vai ser muito mais sólida e duradoura se você entrar nela com esses padrões já transformados. Isso não é um obstáculo, é uma preparação final. E a boa notícia é que a dor que você já viveu já fez a maior parte desse trabalho por você. O sofrimento tem um custo alto, mas ele tem também um retorno imenso quando processado de forma consciente. Ele transforma padrões que décadas de terapia às vezes não conseguem alcançar. Porque quando a dor é real, a mudança também é real. Então agora, eu quero te fazer uma pergunta direta. Nos últimos meses, você percebeu em si mesmo uma mudança na forma como você se posiciona? Uma diferença na forma como você fala sobre si mesmo, na forma como você reage a provocações, na forma como você define o que aceita e o que não aceita mais na sua vida? Se a resposta for sim, isso é evidência de que a transformação já está acontecendo. Você não é mais a mesma pessoa que foi traída. Você é uma versão mais refinada, mais discernida, mais ancorada em si mesma. E essa versão tem acesso a realidades que a versão anterior simplesmente não teria conseguido sustentar. Agora, vamos falar sobre o mês de abril de forma mais específica, porque existe uma convergência de energias nesse período que torna essa janela particularmente significativa para quem está nessa transição. Abril é historicamente um mês de renovação. Em quase todas as culturas do mundo, a primavera do hemisfério norte, que coincide com abril, é celebrada como tempo de recomeço, de ressurreição, de florescimento depois do inverno. Aqui no Brasil, embora nosso calendário das estações seja diferente, a energia coletiva desse mês carrega esse símbolo. E energias simbólicas coletivas têm poder real, porque são sustentadas pela consciência de bilhões de seres humanos ao longo de milênios. Além disso, numerologicamente e astrologicamente, abril apresenta alinhamentos que favorecem reversões. Situações que estavam estagnadas começam a se mover. Relacionamentos que estavam em impasse chegam a uma resolução. Recursos que estavam bloqueados começam a fluir. Reconhecimentos que estavam represados começam a ser expressos. Mas eu quero deixar claro, essas energias externas não fazem o trabalho por você. Elas criam condições favoráveis. A diferença entre aproveitá-las e deixá-las passar está inteiramente na sua disposição interna de receber o que está chegando. E receber não é uma ação passiva. Receber exige abertura. Exige que você esteja disponível para o novo, mesmo que ele chegue de formas que você não estava esperando. A restauração raramente chega pela porta que você esperava. Às vezes, ela chega pela janela. Às vezes, ela chega pela pessoa mais inesperada. Às vezes, ela chega de um setor completamente diferente da sua vida, daquele onde a perda aconteceu. E se você estiver com os olhos fixos demais na porta que você esperava, vai deixar a janela passar. Isso significa praticar uma qualidade que é difícil para muitas pessoas, especialmente para quem passou por traições. A abertura confiante, não a ingenuidade de antes, que confiava sem discernimento, mas uma abertura madura, que confia no processo divino, mesmo sem ter certeza de qual vai ser a forma de chegada. É como caminhar com confiança num quarto escuro, sabendo que você conhece o layout da casa. Você não vê cada passo, mas você sabe a direção. E você caminha com firmeza em direção a ela. Agora quero explorar com você algo que pouquíssimas pessoas param para considerar: a relação entre traição e identidade. Quando alguém te trai, especialmente alguém que estava próximo, que conhecia seus planos, seus sonhos, suas vulnerabilidades, a ferida vai muito além do dano material. Ela atinge sua narrativa sobre quem você é.
E esse é o dano mais profundo e, ao mesmo tempo, o mais transformador quando processado corretamente. Porque a traição força uma pergunta que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Quem sou eu quando tudo que construí é retirado? Quem sou eu quando o reconhecimento some? Quem sou eu quando o projeto fracassa? Quando a parceria desmorona? Quando o nome que eu construí é manchado por quem eu confiava? Essa pergunta dói, mas ela é a pergunta mais importante que um ser humano pode se fazer. Porque a resposta que emerge do fundo dessa crise não é frágil. Ela é a resposta mais sólida. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.